E aí, gente, boa noite, tudo bem? Hoje, o tema da live, vamos falar hoje a respeito de como reduzir os gastos do seu empreendimento, de forma responsável, né, claro. E esse assunto é bem interessante, né, porque é uma dúvida que geralmente aflige, né, muitos empreendedores, porque falando dessa classe de profissionais liberais, pequenos empreendedores, pessoas que ainda estão se estruturando, né, no mercado, essa tarefa nem sempre é muito fácil, né? Pensar em como que a gente pode reduzir a quantidade de dinheiro que a gente gasta. Isso pode parecer uma tarefa um pouco difícil, né? Dependendo do momento em que a pessoa se encontra. Mas não é impossível. Se a pessoa fizer um planejamento, se a pessoa conseguir pensar em até onde que ela quer reduzir, até onde que ela acha que é importante ela ter, ela consegue encontrar esse ponto de equilíbrio, digamos assim. Então é isso, né? O tema de hoje é a respeito de como que a gente pode reduzir esses gastos para poder manter um equilíbrio maior nas contas e conseguir fazer sobrar dinheiro no final do mês, que é uma coisa muito importante na saúde financeira do negócio. Bom, como eu já falei em lives anteriores, o primeiro passo para pensar em como será feito isso é separar os caixas, né? Separar o caixa de pessoa física com o caixa de pessoa jurídica. Feito isso, só feito isso que vamos ter a real dimensão do que está acontecendo no negócio. Mas como eu já falei muito a respeito disso em outras lives, eu vou encurtar um pouco mais esse aspecto. Então assim, agora falando já da pessoa jurídica, ou seja, no caixa da empresa, aí a gente pode começar a fazer um trabalho de levantar qual que é a receita média da empresa, porque a gente sabe que existe uma volatilidade, né, no negócio. Então pensar qual que é a receita média que mais ou menos ali eu consigo juntar mês a mês, e eu sei que eu posso contar mais ou menos com aquela média salarial. Feita essa estimativa de quanto que realmente você sabe que em média você vai poder contar ali nessa receita média do mês, você vai poder usar aquele valor como base para poder fazer o seu planejamento. É claro que existe volatilidade, para isso que a gente trabalha com uma margem de segurança, para a gente não ficar em nenhum aperto em mês nenhum. Mas vou falar um pouco mais disso um pouco mais na frente. Feito esse levantamento da receita média da empresa, faz-se então o levantamento dos gastos essenciais. O que são os gastos essenciais? São aqueles que não dá para substituir, não tem como que a gente fazer mais, realmente aqui a gente tem que gastar esse dinheiro todo mês. Ou seja, vamos falar ali, é o valor que a gente gasta para poder pagar o aluguel ali, que seja um escritório, alguma coisa que realmente não tem como não ter aquele espaço físico, né? Tem que ter aquele endereço fiscal. São aquelas contas com, por exemplo, a pessoa utiliza energia elétrica para poder fazer o trabalho dela. Energia elétrica entra nesses gastos essenciais, energia elétrica, água, impostos. Então esses são os gastos essenciais do negócio. Podem existir alguns outros, né? Claro, tem alguns exemplos aqui só. Feito esse levantamento de quais são os gastos essenciais de um negócio, é feito então a gente já tem uma segregação, né, do valor que sobra da nossa renda. Tiramos os gastos essenciais, sobra o que então? Sobra o que a gente gasta com supérfluos. Esses supérfluos não necessariamente são um desperdício de dinheiro, mas às vezes não é essencial, não é um dinheiro que você precisa para manter o negócio rodando. Às vezes é um dinheiro que é um investimento que a pessoa faz que às vezes não é o momento ainda de ser necessário aquele investimento. Então são gastos ali que a pessoa não necessariamente vai ter. Por exemplo, tem gente que faz muita viagem para poder participar de eventos, para pensar que aquela participação nos eventos vai poder trazer alguma receita maior para a empresa, uma capacitação. Isso é interessante, mas dependendo não entra nessa categoria de gasto essencial, é um investimento isso. Beleza, feita essa segregação de gastos. E Matheus, beleza? Bem-vindo aí à live. Então, feita essa separação de gastos essenciais e gastos supérfluos, a gente vai definir, pronto, isso aqui é o que eu gasto, que eu preciso gastar, isso aqui é um gasto supérfluo, eu vou deixar aqui pelo menos uns 10, 15% no mínimo, isso é o mínimo, isso não é o ideal é que seja de 30% para cima. Mas falando aqui da realidade, que você coloque aí pelo menos uns 10 a 15%
do valor da sua receita para montar uma contingência, um fundo de emergência. Feito isso, sobra o dinheiro que o empreendedor que tem aquele negócio como a sua fonte de renda primária, aí que você vai tirar o seu salário. Geralmente as pessoas fazem dessa forma, né? Mas o que é o seu salário? O seu salário vai ser aquele prolabore, né? Que é aquele valor que você se paga mensalmente já, que sai na folha de pagamento. E depois tem a retirada que a pessoa faz para poder ter o pagamento das suas contas, né? Para poder arcar com os próprios compromissos. E como fazer? Qual que é o valor ideal para poder fazer essa retirada de valor? Bom, agora eu vou falar uma coisa que nem sempre é possível na realidade das pessoas, mas que pode ser sim uma meta, pode ser sim um objetivo para a pessoa alcançar. Você que é um microempreendedor, você que está começando, você que é um profissional liberal, nesse momento é importante que você defina para si mesmo um salário. Não pense que o faturamento da empresa é o seu salário. Não. Você tem que olhar para o seu negócio como um gestor olha, e não como o funcionário olha. O funcionário, que é você mesmo, vai olhar querendo um salário grande. Vai olhar assim, a empresa ganhou tanto, então tem que ganhar isso tudo também. Só que não é por aí. No pagamento de funcionário de uma empresa, o gestor, que é o dono da empresa, quando ele tem os funcionários dele, ele não olha como uma vitória ele ter ganhado o salário, o dinheiro para poder pagar a folha de pagamento. Isso é o mínimo, isso é o básico. Isso é o custo da operação. Então não pense que o faturamento da empresa tem que ser custo de operação, custo operacional. Não, o faturamento da empresa é faturamento da empresa. O seu salário, que é o que você vai tirar para a sua conta pessoal, para a sua conta da pessoa física, para você fazer a sua administração pessoal das suas contas com aquele valor, aquilo é pagamento de folha de pagamento. Eu sei que lá na parte contábil vai estar saindo como retirada de sócio, mas se você quer olhar como gestor, encare nesse primeiro momento, você que é pequeno ainda, que é um microempresário, encare essa retirada também como pagamento. É o pagamento de um funcionário, você é o seu funcionário. Então, se você olhar que o faturamento da empresa foi alto, logo eu posso gastar mais como pessoa física, isso é um erro de principiante, digamos assim. Porque você está comprometendo o valor que devia ser investido no crescimento do negócio para atender às suas vontades pessoais. E o negócio não pode ser utilizado dessa forma. Você não pode olhar um negócio dessa forma. Então é muito importante que você estipule o seu salário. Pesquise na média aí no mercado, quanto é que está ganhando, vamos supor, se é um arquiteto, quanto é que um arquiteto costuma faturar mensalmente no escritório de arquitetura. Se você é montou um centro de estética, quanto é que um funcional, se é um cabeleireiro, um manicure, quanto é que um funcionário nessa área costuma ganhar de um salão. Então faz uma pesquisa para você saber quanto que normalmente uma pessoa nesse ramo de atuação está ganhando. Se for possível, você olha essa média salarial e se pague isso. Para começar, eu não estou falando aqui de você que já está lá na frente, estou falando para quem está começando. Pague o que você tem que pagar, assim. Não coloque um salário que é só o prolabore, mas também não pense num valor astronômico que sua empresa ainda não tem condição de te prover. Então, é importante a gente ter uma atenção para isso, para poder olhar o que é real, o que é possível, o que é palpável. Beleza, você já fez isso, já definiu um salário que é justo para você se pagar. Então, qual é o procedimento a partir de agora? Já sei quais são os meus gastos essenciais, já sei o que é supérfluo que eu já posso cortar, já sei qual que é o valor que eu defini, que são ali no mínimo 10-15% para você colocar na sua reserva de emergência. Neilo Fernandes aí tá falando, ótimo assunto, beleza, valeu. Se tiver alguma dúvida, pode mandando aí que a gente vai conversando. Então, definir gastos essenciais, definir qual é o meu salário, definir o que é supérfluo que eu posso cortar e eu definir qual que é a minha reserva de emergência. São 4 definições básicas para você fazer. Então, o que fazer agora? Geralmente, uma pessoa que está empreendendo, ela não tem digamos assim, a empresa não tem um salário, né? Ela vai faturando à medida que os clientes vão arcando com seus custos. Vamos supor que hoje é o primeiro mês de faturamento, ou seja, você ainda não tem nenhum caixa anterior a isso. Então você vai ter que ter uma lista de prioridades de pagamento. Na maneira como a gente, nos estudos a respeito de investimento, nos estudos a respeito da mentalidade do gestor, na mentalidade do mindset que a pessoa que está empreendendo deve ter, é importante que ela valorize a importância do eu.
Então, se eu estou empreendendo, eu sou o protagonista desse empreendimento. Eu tenho que saber a importância que tem o meu trabalho e a importância que eu tenho que dar para eu ter o meu dinheiro. Com certeza, pagar as pessoas com que a gente está devendo, honrar com os nossos compromissos, também é muito importante. Mas para a gente ter a mentalidade que vai nos estimular a ganhar mais, a nos doar mais para o nosso trabalho, é importante que, tendo definido esse salário, que você mesmo vai ter definido para você poder honrar com os seus compromissos pessoais e não os da empresa, a primeira pessoa a quem você vai pagar é você mesmo. Então, pague a si mesmo. Você pagou a si mesmo? Pague o seu fundo de emergência. Pagou o fundo de emergência? Aí que a gente vai honrar com os nossos compromissos. Qual que é a consequência disso dentro de um empreendimento? Você vai fazer um estímulo aqui dentro que você vai fazer com que você se doe mais, porque a gente tem que honrar com os nossos compromissos. Então você se pagou, agora você está com a tranquilidade que você vai poder fazer a gestão do seu dinheiro tranquilo. Fez o seu próprio pagamento, honrou com o seu compromisso com a empresa de fazer um investimento para você ter um caixa de segurança na sua empresa, honrou com seus compromissos. Neste momento, não costuma sobrar muita coisa. É aí que a gente vai fazer um trabalho. Vamos avaliar, dentro dos gastos essenciais, o que é essencial de verdade. Esse exame tem que ser constante. Será que eu estou tendo aqui dentro dos meus gastos essenciais, sendo que eu já estou cortando supérfluo, estou só com gasto essencial, estou só pagando aqui imposto, pagando dívida de empréstimo, estou pagando aqui minha reserva de emergência, estou pagando meu salário e não está sobrando nada para a empresa. Então é o momento de pensar, será que realmente o padrão de vida que eu estou colocando aqui para o meu empreendimento é proporcional com o faturamento que a minha empresa tem? Será que eu não estou colocando um valor muito grande para o meu salário? Será que eu já estou realmente faturando o suficiente para poder dizer que eu mereço ganhar isso? Será que se eu estivesse trabalhando para outra pessoa, meu gestor estaria me pagando isso com o faturamento que a empresa está tendo? Isso é um exame que costuma pegar uma parte sensível do gestor, porque o empreendimento costuma ser o sonho dele, costuma ser assim, aquela coisa que ele quer fazer e ele quer vivenciar esse momento e às vezes já está querendo dar um passo maior que a perna. Então é importante você ver, cara, esse dinheiro aqui que eu estou pegando para mim a empresa não está em condição de me pagar isso. A empresa não é você, a empresa é a empresa. Existe pessoa jurídica e pessoa física. Você, por mais que seja o empreendedor, neste primeiro momento em que a empresa ainda não tem uma condição, não tem um caixa, não tem um valor muito alto para poder investir no que você quiser, você tem que pagar para você só o que a empresa tem condição. Então é nesse momento que você faz a avaliação. O que realmente é gasto essencial? Será que esse andar aqui comercial que eu estou alugando uma sala, será que eu realmente estou em condição de alugar essa sala? Será que não vale a pena, por exemplo, aí fica uma dica de economia, será que não vale a pena eu fazer home office e pagar apenas o endereço fiscal para um escritório, um coworking, por exemplo? A gente tem que fazer esses estudos de viabilidade de negócio. Não adianta a gente querer já ter ali aquela imagem, uma sala comercial maravilhosa que eu estou pagando um aluguel caríssimo ali no setor comercial sul, no setor hoteleiro, e ali com uma entrada, aquela placa de vidro bonita com o nome da minha empresa. Será que é o momento? Será que as contas estão equilibradas para a gente já ter esse passo? Então, fazendo este exame para saber se o que a gente está fazendo é coerente com a vida que a nossa empresa realmente tem, a realidade financeira da minha empresa, se a gente fizer esse exame, já cortar realmente, aí pronto, fez o pente fino, cortou todos os gastos essenciais que realmente ainda dava para enxugar, tirou todos os supérfluos, mantendo a reserva de emergência da empresa, que aqui, reserva de emergência, para mim, eu não enxergo como faturamento. O faturamento é necessário para fazer a reserva de emergência, mas a reserva de emergência, o nome já é bem claro, é para emergência, não é para mim. É para a empresa poder viver se acontecer uma emergência. Então isso para mim não é nenhum faturamento, um dinheiro que eu estou guardando. Não, é o dinheiro da empresa que não é para mexer enquanto não for necessário. Ainda não é dinheiro de investimento na empresa. Aquilo é o básico, é o que tem que ter. Por isso que eu falei 10, 15%, mas é mínimo. O ideal é que um dia, com a empresa crescendo, isso chegue a 30%. Aí é um valor bom para você ter de reserva de emergência. Até você ter condição de garantir os gastos essenciais para manter o custo operacional da empresa durante um ano. Juntei o valor de custo operacional da empresa durante um ano, pronto, sua reserva de emergência está tranquila. Aí você já pode pensar em fazer investimentos maiores na sua empresa. Beleza, fiz todo esse estudo, a minha empresa está enxuta, eu não tenho mais como tirar dinheiro aqui de dentro da empresa para a própria empresa. E ainda está faltando dinheiro. Essa é a realidade de muita gente, ainda está faltando dinheiro.
esse é o momento de olhar para si. Porque provavelmente a maior parte do dinheiro que sai da empresa para alguma outra coisa, para pagar algum compromisso, é para pagar o seu próprio salário. Costuma ser assim, né? A renda do microempreendedor é o empreendimento dele. Meu amigo, aí é onde realmente a pessoa costuma sentir um pouco mais de dor, né? Sentir que ela vai ter que reduzir o salário dela, que às vezes já não está muito grande. Pois é. Aí é o momento da gente trazer a gestão da empresa para nossa casa, para minha gestão pessoal. Você mesmo sendo microempreendedor, você sendo profissional liberal, é muito importante que você entenda que a seriedade com que você leva o seu negócio deve ser a seriedade com que você leva todo o seu dinheiro. Então, após você fazer essa retirada, você pagar você mesmo, esse dinheiro vai entrar no seu caixa de pessoa física. Entrou no caixa de pessoa física. E o que eu estou fazendo com esse dinheiro? É para fazer o mesmo exame que a gente fez na empresa. Quais são os meus gastos essenciais, qual que é a minha renda média, qual que é o que eu estou gastando que é supérfluo. Estou fazendo minha reserva de emergência? São os mesmos exames que a gente deve fazer. Então faz todo esse trabalho de novo, só que agora com o nosso próprio dinheiro. O valor que eu estou gastando de aluguel, realmente eu preciso pagar isso tudo? Será que não vale a pena pegar um lugar mais barato, mais distante? Ah, não, se eu pegar mais barato, mais distante, dependendo para poder conseguir esse preço aqui, eu vou ter que andar de carro, porque às vezes o tempo que ia gastar de ônibus aí pronto, aí vê todas as complicações. Então às vezes você vai ter que fazer um estudo de custo-benefício. Às vezes vale a pena pagar um pouquinho mais caro no aluguel para poder ganhar tempo, morando mais perto de um metrô, morando mais perto ali de um lugar que tem mais acessibilidade aos clientes que você tem que lidar. Ou às vezes o ideal é, que nem eu falei anteriormente, fazer home office. Não ter que se preocupar em morar perto do trabalho, você vai trabalhar em casa. Então dá para morar num lugar um pouco mais distante. Fazer esse estudo todinho dos seus gastos essenciais. Feito esse estudo, pensa nos supérfluos, pensa no que dá para tirar. Pensa se você está realmente fazendo sua reserva de emergência. Feito todo esse estudo, às vezes a pessoa sabe que, mesmo como por exemplo, eu já falei em vídeos anteriores, mas é uma coisa que eu vou falar aqui de hoje de novo. É importante a pessoa ter como meta reduzir a 50% os gastos essenciais dela. 50% do quê? Da renda. Se a pessoa ganha R$2.000, é importante que os gastos essenciais dela caibam dentro de 1.000. É fácil? De jeito nenhum, é difícil. Eu sei como que é. É difícil, mas é possível. Vou conseguir de um mês para o outro? Às vezes a pessoa está colocando de gasto essencial que eu falo assim, porque se a pessoa está ganhando 100%, né, o salário dela inteiro, 100% do salário, e ela está gastando 90% desse salário com gasto essencial, alguma coisa não está balanceada. Essa que é a balança que eu estou sugerindo. A pessoa pensar, poxa, eu estou falando que eu estou gastando ali, estou ganhando 100%, e 90% do que eu ganho eu estou gastando com conta de subsistência, tem alguma coisa que não está coerente. O que não está coerente? O padrão. Agora a maneira como eu vejo, para que eu encaro para minha vida. Eu olho assim, poxa, eu tô gastando esse dinheiro todinho aqui com gasto essencial. Amigo, esse padrão de vida não é meu padrão. Não é meu padrão de vida. O padrão de vida correto é o que sobra dinheiro. E ponto final. A maneira como eu vejo é assim. Se eu tô gastando com gasto essencial quase todo o dinheiro que eu tenho, esse padrão de vida de gasto essencial não é o meu padrão de vida. Eu tenho que colocar meu padrão de vida dentro do meu orçamento. Porque a pessoa não importa se ela ganha muito ou pouco. Nesse aspecto, importa o que ela gasta. Então, se a pessoa está ganhando pouco, o gasto de subsistência dela também tem que ser pouco. Não adianta a pessoa ganhar, digamos assim, a pessoa que é classe média, não está passando dificuldade financeira assim de passar fome. A pessoa já está ganhando um salário bom ali, razoável, que ela está conseguindo então, uma qualidade de vida boa. Tá, e essa qualidade de vida boa é boa em comparação à pessoa que passa fome, ou é boa demais para o dinheiro que ela ganha? E às vezes ela está gastando quase todo o dinheiro dela com gasto de subsistência. Então, mesmo fazendo todo aquele trabalho ali, você que é microempreendedor, você que é profissional liberal, se você está fazendo todo esse trabalho para você poder equilibrar as contas do seu negócio, mas quando você chega na conta da sua casa, está te fazendo uma retirada daquele tamanho, que está desequilibrando todo o caixa da empresa, e na sua gestão financeira pessoal, você está fazendo um gasto incoerente com o valor que você realmente deveria estar tirando para poder manter a saúde financeira da sua empresa, a gestão que está precisando melhorar é a gestão financeira pessoal. Olhei aqui para o meu dinheiro, para as coisas que eu estou gastando. Já fiz todo esse enxugado, ainda não consegui reduzir para 50%. Estou fazendo aqui um trabalho, ainda não deu.
Eu sei que isso acontece com muita gente, não dá, mesmo assim. Faz toda a conta no empreendimento, faz toda a conta na gestão financeira pessoal e passa por isso tudo e ainda falta dinheiro. Meu amigo, quando chega nesse ponto, aí não tem pra onde correr, aí tem que pensar em renda extra. A renda extra, neste aspecto de enxugar gastos para você conseguir manter uma saúde financeira do seu empreendimento, deve ser renda extra que eu estou falando pessoal, para você diminuir a retirada que você faz da empresa e sobrar mais dinheiro da empresa. Para você diminuir essa renda, você vai ter que fazer renda extra, para você diminuir essa retirada de salário. E para fazer renda extra, pense no seguinte: fiz esse estudo todinho, segui todos esses passos e ainda não foi o suficiente. É muito normal que a pessoa pense, depois de todas essas dicas que eu dei, todo esse passo a passo que eu dei, e a pessoa vê que depois que ela fez tudo isso ainda não foi suficiente para sobrar dinheiro, tem gente que o primeiro instinto é falar, não, então isso não adianta. Não é por aí. Isso que eu tô falando não adianta. Pode conversar com uma pessoa que tem um planejamento financeiro e ela vai ver que não diverge muito essa análise. Então, mantenha este passo a passo, mantenha esse estudo, mantenha esse mindset de, olha, eu tenho que ter um gasto coerente com a minha renda, eu tenho que fazer sobrar mais dinheiro no final do mês. E depois, continuando fazendo esse trabalho, pense em renda extra. Dicas que eu dou para a pessoa que está pensando em renda extra. Se você está querendo fazer uma renda extra e não sabe por onde começar, bom, se você é empreendedor, muito provavelmente você já está despertando para algum talento que você tem. Se você está empreendendo no ramo da música, se você está empreendendo na parte de serviço, se você está empreendendo na parte ali de conserto de coisa, de assistência tecnológica, seja lá qual for o seu empreendimento, em algum talento você despertou e você está querendo ganhar dinheiro de alguma forma com isso. Para você fazer renda extra, não é muito diferente disso. Você vai ter que pensar, olha, no que eu tenho condição de prestar algum serviço para alguém e ganhar dinheiro com isso. Por onde eu comecei? Eu estava trabalhando, o que eu ganhava era quando eu ainda tinha 17, 18 anos, comecei a estudar mercado financeiro, comecei a estudar investimento, como é que fazia para poder gerir melhor o meu dinheiro, e o meu salário era de estagiário, eu ganhava R$900. Quando eu comecei mesmo a trabalhar, eu ganhava pouco. E assim, eu sempre busquei ter alguma condição de não depender, quando eu tinha lá meus 17, 18 anos, não depender dos meus pais para poder ter o meu dinheiro e pensar no futuro. Como que eu comecei a procurar uma renda extra? Eu, que ainda não tinha nenhuma formação profissional, então isso não pode ser desculpa para as pessoas, não tinha formação profissional, não tinha ali peso no mercado, ninguém sabia qual era o meu nome no mercado. O que eu pensei? Então, onde que eu posso começar? Aula particular. A aula particular paga muita conta. É uma medida de emergência, eu vejo assim, uma medida de emergência. Se você está precisando, por um curto período de tempo, levantar um dinheiro para poder investir no seu negócio e aumentar o faturamento, por um curto intervalo de tempo, pense em como você pode levantar um dinheiro. Por que eu estou falando curto intervalo de tempo? Porque essa vida de aula particular, para quem precisa também trabalhar, não é brincadeira. Se você não tem um carro, por exemplo, é canseira. Pegar ônibus, ir para casa de aluno e dar aula, para lá, para cá, o tempo vai embora e não é brincadeira. Então é um pique que não dá para manter por muito tempo. Pega aí 6 meses a 1 ano no máximo, para você conseguir fazer um esforço, dormir menos, trabalhar mais, dar um jeito de poder atender os alunos. Coloca aí no horizonte de 6 a 12 meses, fazer um caixa, levantar um dinheiro. É possível. Com aula particular, e isso tudo eu fazendo faculdade e fazendo estágio. Ou seja, eu conseguia fazer isso em 1/3 do tempo que eu tinha no dia. Então eu dava aula particular por dia, mais ou menos em 2 ou 3 horas do meu dia. É o tempo que eu tinha, às vezes 2 ou 3 vezes por semana para poder dar aula. E com esse tempo que eu tinha, eu conseguia fazer uma renda, aí ficava oscilando, né, porque tem cliente, né, então às vezes cancelava, eu tinha que procurar outro cliente. Eu conseguia fazer uma renda entre R$1.000 e R$2.000 por mês com aula particular, só com aula particular, só. Aí, além disso, eu tinha o meu estágio e eu fazia o possível, né, auxiliava em casa e dava um jeito de conseguir renda. Então, vai por mim, acredita, eu fiz isso, eu fiquei durante quase 3 anos da minha vida, isso estudando, trabalhando com emprego, continuava dando aula particular, porque é uma coisa que eu não conseguia nem me desvencilhar, porque era muito bom você ver ali que você recebe dinheiro na hora, tá conseguindo juntar, tá conseguindo sobrar alguma coisinha. Eu buscava não contar com esse dinheiro, buscava guardar esse dinheiro, para poder gastar
que eu gastava de gasto mensal, eu usava o dinheiro de estágio, de salário, de prestação de serviço. A aula particular eu buscava juntar, foi a melhor coisa que eu fiz. Era justamente para ter essa gordurinha. Ah, beleza, a pessoa pensa, pô, velho, dar aula particular, velho. Pô, eu saí da escola há muito tempo, eu não lembro dos conteúdos. Meu amigo, aula particular é de qualquer coisa. Existe uma plataforma, então fica aí a dica para você que está querendo imaginar por onde que você vai começar. Existe uma plataforma chamada Get Ninja. Get Ninja. Se alguém puder... Fernanda, digita aí nos comentários, por gentileza. Plataforma Get Ninja é uma plataforma que conecta profissionais que querem procurar um profissional para poder receber um serviço com os profissionais que estão oferecendo esse serviço. Então, pessoas do Brasil todo, do mundo todo, se conectam nessa plataforma e conseguem se comunicar. Como que isso acontece? Vamos supor, eu não sei dar aula de matemática, mas eu sei dar aula de português. Eu andava muito bem em redação, tô aqui, vamos supor, peguei aqui 2 meses, estudei aqui redação e eu estou conseguindo dar aula de redação. Você coloca lá na plataforma, sou professor de redação. Então as pessoas que estão precisando de aula de redação entram em contato com você. Pessoas que moram perto de você, pessoa que mora lá do outro lado do país. Ele conecta você com pessoas que precisam daquele serviço. Então, para quem não tem tempo, meu amigo, é muito bom. Porque às vezes você não precisa nem sair de casa. Cansei de dar aula de assunto que eu nem conhecia, nem sabia nada a respeito. A pessoa contratou, eu falei que conseguia dar conta. Pesquisei, passava o dia inteiro pesquisando aquele assunto. Dava um jeito, eu pegava ônibus para ir para casa de aluno, enquanto eu estava indo para casa de um aluno, ia para casa de outro, ia pesquisando no YouTube os assuntos que eu estava precisando dar aula. E é nessa correria mesmo. Quem está querendo fazer renda extra é o quê? Não é renda de subsistência, é renda para sobrar dinheiro. Dá um jeito, é possível. Isso eu sei que todo mundo tem condição de fazer isso. Por exemplo, na época eu estava como estudante de engenharia automotiva. Mas assim, eu ainda não tinha estudado nada a respeito de eletricidade, de matérias na área de elétrica. Aí eu me matriculei nessa plataforma, comecei a falar que eu era professor de matemática. Aí chegou matemática e física. Aí chegou um aluno de São Paulo fazendo curso de mecânica automotiva, que era o curso que eu tinha feito, mas eu não tinha pego nenhuma matéria específica ainda, eu estava só nas matérias iniciais. E o cara queria aula de circuitos elétricos, que eu não sabia nada, não tinha estudado nenhuma matéria a respeito daquilo. Aí o cara falou, você dá aula disso? Eu falei, dou. Aí é mesmo, tal? E para quando você quer aula? Eu falo, eu preciso de um período só de 48 horas para poder marcar aqui nos meus horários, tal. Fazia ali uma justificativa para poder demorar um pouco mais para poder dar aula para ele. Eu marcava, cobrava ali por hora, nessa aula, eu cobrava, se não me engano, R$80 a hora. Meu amigo, com R$80 a hora, se você consegue 3 alunos ali 4 alunos por semana, você já está fazendo aí R$320 por semana, que já vai dar mais de R$1.300 no mês. Uma renda extra de R$1.300 no mês, em que você trabalha 4, 5 horas por semana, vale a pena você se matar ali matar não, se você fazer um esforço para você conseguir aprender um conteúdo e poder dar aula daquele conteúdo. Isso tudo de graça no YouTube. No YouTube ensina tudo. Então vamos lá, estou querendo fazer renda extra. Tenho mais proximidade ali, consigo me adaptar mais com aulas de humanas. Pesquisa lá no YouTube, pesquisa em plataformas de conhecimento que são gratuitas. Olha, estou querendo estudar, por exemplo, redação, estou querendo estudar história. Pesquisem esses conteúdos, é um investimento que vale a pena. Por isso que quando começa a sobrar dinheiro, quando começa a juntar essa gordurinha no final do mês, o primeiro investimento que eu recomendo as pessoas fazerem: invista em conhecimento, invista em livros, invista em cursos. Isso nunca fica ultrapassado. Só tem pessoas vendendo cursos porque tem pessoas comprando cursos. Só tem pessoas vendendo conhecimento porque tem gente comprando conhecimento. Isso não muda nunca. Então é um investimento muito bom que você faz. Pesquisa lá algum assunto que você se assemelhe um pouco mais. Por exemplo, eu sou da área de filosofia, eu sou da área de matemática, eu sou da área de fulano, eu sou da área de ciclano. Eu não tenho conhecimento acadêmico nenhum, eu só sei consertar a porta. Se especialize nisso, pesquise de maneira gratuita na internet, ensina-se tudo hoje em dia. Sabe fazer isso? Pense em como ensinar isso para as pessoas. Estude didática, estude oratória, estude didática, estude pronúncia, saiba falar de forma fácil para as pessoas entenderem. Pense em como que você vai passar aquele conteúdo para outras pessoas. Esse investimento de tempo para poder entender essas dicas básicas, meu amigo, no YouTube você consegue aprender isso em 1 a 2 semanas no máximo, poucas horas de dedicação.
Então, se o seu intuito no seu empreendimento, veja que eu não mudei o discurso não, eu estou falando ainda para os empreendedores. Se você está precisando de uma renda extra para você poder diminuir o dinheiro que você faz a retirada no seu caixa de pessoa jurídica, para poder sobrar um pouco mais de caixa na sua empresa, pense em fazer renda extra. Como, para onde começar? Aulas particulares. Pense neste ramo. Sempre tem aluno de aula particular, sempre. Isso é uma coisa que me recomendaram quando eu comecei e eu não acreditava, porque quando você vai começar a dar aula particular, você não imagina que você vai conseguir cliente. Porque você pensa, cara, ninguém nunca me procura para poder dar aula. Então, na cabeça de uma pessoa que não entende nada a respeito de divulgação, que era o meu caso, ninguém vai saber que eu existo. Como é que as pessoas vão começar a me procurar? Como é que eu vou conseguir cliente? Aí fica algumas dicas para você que quer começar a dar aula particular, independente do assunto, independente do nível de especialização técnica que você tenha. Primeiro, se divulgue para todo mundo que você conhece. Isso foi um conselho que eu recebi de algumas pessoas quando eu comecei a dar aula particular. Algumas pessoas que já davam, né? Que eu tinha alguns amigos meus que davam aula particular também na UNB. Eles falavam pra mim, Jorge, todo mundo que te conhece tem que saber que você dá aula particular disso. Todo mundo. Tá em grupo de WhatsApp? Divulga no grupo do WhatsApp. Tá em grupo no Facebook? Divulga em grupo no Facebook. Se você tá procurando, por exemplo, eu dava aula de ensino médio e ensino fundamental, nas áreas de exatas ali, matemática, física, química. Eu comecei a procurar tudo que é grupo de Facebook de pai e mãe. Pegar lá, pai e mãe de Águas Claras, pai e mãe de Vicente Pires, pai e mãe de não sei onde. Entrei em uns 15 grupos de pai e mãe diferentes, cada um com mais de 4.000 pessoas. Eu entrei em todos esses grupos. Eu pedi para um amigo meu que entendia um pouco mais a respeito de conhecimento gráfico, fazer banner. Ele fez um banner para mim em 10 minutinhos ali, bem simples, mas que salvou naquele momento. Eu juntei um dinheirinho com aula particular ali, se eu não me engano, foi R$70 no site que eu pesquisei, que eu mandava fazer com R$70, eles me mandavam 500 panfletos. Panfleto, a técnica é uma das mais antiquadas de marketing. Nessa época eu morava lá no Jardins Mangueiral, morava longe. No Jardins Mangueiral eu trabalhava na Asa Sul e estudava na Asa Norte, e ainda fui dar aula particular. Eu comprei 500 panfletos, fui lá para o Mangueiral, saí em todas as portarias, coloquei em tudo que é caixa de correio lá, aula particular. Gastei R$70, 2 alunos entraram em contato, em 2 semanas eu já tinha triplicado aquele dinheiro que eu investi, com aula particular. Eu pegava um horáriozinho, livrezinho que eu tinha na semana, ia na casa da pessoa e dava aula para ela. Divulguei para todo mundo que eu conhecia. Se você divulgou para todo mundo que você conhece em todos os meios possíveis, pediu para as pessoas te indicarem, pediu para as pessoas que te conhecem com mais visibilidade te indicarem, muito provavelmente alguém vai querer sua aula ou conhece alguém que vai querer sua aula. Mesmo assim, às vezes não pode ser, num primeiro momento, ainda suficiente. Cria sua página no Facebook, cria sua página no Instagram, se divulgue, apareça para as pessoas. Num primeiro momento, não pense em meter a facada no preço, porque isso não dá. Ninguém te conhece, as pessoas não sabem o seu nível de profissionalismo, então as pessoas não vão querer pagar muito caro pelo seu serviço ainda. Então, dá uns descontos, dá uma forma que a pessoa possa sentir que você está realmente ali querendo ajudar ela. A melhor divulgação no ramo de aulas particulares é indicação. Eu fiz página, fiz um monte de coisa, consegui ali alguns poucos alunos, mas os alunos que eu conseguia um preço melhor e que eu conseguia mais rápido e a pessoa me contratava e já queria para ontem, e que era ótimo para mim, foi através de indicação. A maioria dos clientes que eu tinha, no final das contas, eram todos vizinhos. Era uma amiga que tinha uma amiga, que tinha um amigo, que tinha um colega, que tinha um primo, e um foi indicando pro outro, e no final eu já estava com a agenda lotada. Chegou no momento em que eu estava lá estudando para a prova na faculdade, fazendo estágio, trabalhando, fazendo tudo que é coisa, e ainda tinha tempo para poder ir na casa de fulano na Asa Norte, na casa de Cicrano lá na Samambaia, em Águas Claras. Então é possível. Só não dá para fazer isso para sempre. Graças a Deus, hoje eu já não estou mais dando aula particular, já consegui encontrar outras formas de conseguir fazer uma renda extra. Então, se você está precisando começar a juntar um dinheiro básico para você pensar em usar esse dinheiro para investir no seu negócio e para poder fazer o seu faturamento crescer, para você conseguir ter uma retirada para a sua gestão financeira pessoal maior, pense em renda extra. Depois de ter feito todos aqueles passos, pensar em quais são seus custos essenciais, quais são supérfluos, pensar na sua reserva de emergência, pensar em tudo isso. E no momento em que acontecer algum imprevisto, use a reserva de emergência para não alterar os seus planos.
Feito tudo isso, aí, meu amigo, é beleza. Consiga, faça uma meta, cumpra a sua meta, junte o dinheiro que você precisa e invista no seu negócio, somente o seu faturamento. Essas são as dicas que eu tinha para você hoje. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, comenta aí, manda para o seu amigo. Essa live vai ficar disponível por 24 horas. E é isso. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Estou sempre à disposição na minha página, no meu site, no meu canal no YouTube, no meu WhatsApp. Então, se você quiser algum desses contatos, pode ir lá no meu perfil, no link, vai ter um link na bio do Linktree com todos as minhas formas de contato. E é isso. Desejo para vocês aí um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.